Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h11, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira e hoje o assunto é IP. IP que muita gente comentou a respeito de IP, poda de IP, corte de IP, e a gente trouxe aqui, convidou o biólogo professor Felipe Amorim do Instituto de Biociências da Unesp para participar, para falar sobre esse assunto aqui no primeiro jornal. Professor Felipe, muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito bom dia, Márcio, Ellen, André, é um prazer estar novamente aqui com vocês no primeiro jornal. A gente é blindado todo ano pela beleza dos nossos IPs, né? De todas as cores, respeitando os ciclos e tudo mais. Botucatu é a terra do IP também, não, professor? Botucatu é privilegiada com a quantidade de IP que nós temos, tanto IPs plantados pela cidade, quanto IPs que crescem naturalmente, né? Então, chega aí no outono, no inverno, a gente realmente tem um grande privilégio de ser brindado, como você falou, né? Com essa beleza espetacular que as árvores de IP nos trazem. É completamente encantador. Eu acho que não tem um ano que eu não pare para poder fotografar os IPs pelas cidades, pelas matas, sempre que eu encontro alguns. E faz um bem danado, né? Quando você percebe uma árvore florida, um IP, que é uma árvore nativa, que é símbolo do Brasil, né? Exato. O IP, existe até uma certa controvérsia sobre a questão do IP como árvore símbolo do Brasil. Ela é convencionada como árvore símbolo do Brasil, muito embora, né, o pau-brasil é tido como a árvore símbolo do Brasil. Mas houve uma discussão lá na década de 50 sobre ter a flor do IP como a flor símbolo do Brasil. Mas quando a gente pensa... mas existe uma convenção, acho que das pessoas, tá? E até mesmo científica, dada essa espetáculo, essa beleza que é o IP, em chamá-la como árvore símbolo do Brasil. Mas certamente, se a gente pudesse hoje parar, pensar, escolher uma árvore símbolo do Brasil, abrir isso talvez para uma consulta geral da população, eu não tenho dúvidas de que o IP ele ganharia como árvore símbolo do Brasil, ou os IPs, porque são várias espécies. São várias espécies. Aliás, a gente está colocando na tela aqui 4 espécies, né? São 4 em termos de cores de flores. Em termos de cores, existe uma grande variação, mas a gente poderia agrupar em 4, né? Os IPs amarelos, os IPs rosas, que também o que a gente chama de IP roxo é um IP rosa, e os IPs brancos. Mas existem várias espécies de IPs. Pelo menos no Brasil a gente tem entre 30 e 40 espécies distintas de IP que são nativas do nosso país. Nossa. São várias espécies. Aqui no Novo Mundo, né, nas Américas, a gente tem cerca de 100 espécies de IPs por aí. Espécies de IPs que são exclusivas do Brasil são cerca de 25, 30 espécies que só ocorrem no Brasil, tá? Mas o que a gente chama de IP amarelo, por exemplo, são entre 20 e 25 espécies de IPs amarelos. Existem algumas espécies, uma meia dúzia, 8 de IPs rosas, roxo. IP branco também tem algumas espécies. Então são várias espécies que a gente convenciona como IP. Então IP é um nome popular que a gente dá para essa árvore, né? Mas cientificamente existem dois gêneros dois gêneros principais que agrupam as espécies de IP, que é o gênero Tabebuia e o gênero Rhandroanthus. Mas todos pertencem exatamente à mesma família, que é a família também do cipó de São João. Então é a mesma família, família Bignoniacea. É a família que abriga os IPs e essas plantas com essa floração tão exuberante. O que diferencia de um para o outro? É possível? A olho nu você não dá para saber? Dá para saber, André. Se você reparar, as folhas, elas são distintas. Detalhes da flor também são distintos. Então, existem espécies que são muito difíceis de serem separadas umas das outras. Então, você precisa de um especialista para poder ver uma característica da espécie que vai dizer que é a espécie A e não a espécie B. Então, por exemplo, você que observa passarinhos, né? Então você tem ali distintas espécies dentro de um mesmo gênero, né? Então você vê lá tiranos melancólicos, tiranos savana, por exemplo. Então são espécies proximamente aparentadas, mas que são distintas. E aí você vai precisar de um especialista que vai ver aquele detalhe que vai diferenciar uma espécie da outra. Mas é possível sim, pela morfologia
das folhas, pela morfologia das flores. Tudo isso nos permite diferenciar as distintas espécies de ipês, muito embora algumas espécies são tão difíceis de serem diferenciadas, você precisa de um especialista botânico na família para poder fazê-lo. Agora desculpa, André, existe uma respeitabilidade no ciclo? Tipo assim, vão respeitar porque o ipê amarelo é o mais antigo, ele vai florescer primeiro, depois vem o rosa. Existe uma respeitabilidade, por exemplo, que termina um ciclo, começa o outro do ipê. Eles podem ter o ciclo tudo ao mesmo tempo? De repente, floresceu o roxo, floresceu o rosa, o branco, o amarelo? Não, né? Essa é uma excelente pergunta sobre essa questão dos ciclos. Porque a floração dos ipês e das diferentes espécies dependem, por exemplo, de questões climáticas, ou seja, do fotoperíodo, o tamanho do dia, tá? E também questões de temperatura e umidade. Então, as espécies, elas têm essas estratégias de não sobreporem os seus períodos de floração, porque a maioria delas dependem de um mesmo grupo de polinizadores. Por que o ipê floresce dessa forma exuberante, né? Exatamente no inverno, né? Outono, inverno, por que o ipê floresce nesse período? Então ele perde todas as folhas, ele produz assim essa floração massiva, e essa árvore ela funciona como um grande atrativo para animais polinizadores, que são os animais que vão visitar as flores e ajudar o ipê em seu processo reprodutivo. Então é muito interessante, eu costumo sempre fazer esse paralelo quando eu estou conversando com os meus estudantes, inclusive na graduação, de que as plantas, elas precisam reproduzir-se e reproduzem sexuadamente. As plantas fazem sexo, tá? Só que ao contrário dos animais, os animais eles são móveis, né? Então os animais eles conseguem encontrar parceiros sexuais buscando ativamente. As plantas elas precisam encontrar parceiros sexuais sem sair do lugar. E os ipês, ao florescerem de maneira exuberante assim, essa é uma estratégia para poder encontrar um parceiro sexual. Só que o parceiro sexual de uma planta, a reprodução sexuada da planta, ela é intermediada pelos polinizadores. Então, quando os ipês florescem, tá? Um ipê amarelo, uma espécie de ipê amarelo floresceu massivamente ao mesmo tempo. Então, uma abelha, que é o principal polinizador desses ipês, enxerga essa planta a longas distâncias. Então, visita várias flores, se suja desse pólen, e ao visitar uma outra planta da mesma espécie, ela carrega o pólen e propicia a reprodução cruzada. Também, obviamente, que o ipê pode ser autopolinizado por essas abelhas. Mas as plantas, elas fazem de tudo para poder ter reprodução cruzada, para cruzar diferentes plantas, tá? Então, a abelha carrega o pólen, e é o pólen que carrega as células espermáticas da planta. Então, quando a gente olha uma flor, a flor tem um ovário. Dentro desse ovário tem um óvulo. Então, quando essa flor é fecundada, esse óvulo é o que dá origem à semente, o ovário é o que dá origem ao fruto. Então, é muito análogo ao que acontece com os animais. Entretanto, as plantas têm essa estratégia de tentarem conseguir parceiros sexuais sem sair do lugar, porque elas não se movem. Então, parte dessa exuberância do ipê é uma estratégia de floração. Aí quando você fala respeita, uma espécie respeita a estação da outra, porque existe uma variação, que se todas florescessem ao mesmo tempo, esse pólen seria cruzado entre as espécies. Então, as plantas, elas acabam adotando estratégias, tá? Para poder evitar com que o pólen seja misturado entre as distintas espécies, mas não quer dizer que nós não tenhamos duas espécies distintas florindo ao mesmo tempo. Especialmente nesse cenário de mudanças climáticas, né? De crise climática que a gente está atravessando, uma vez que a floração do ipê responde a questões puramente climáticas, fotoperíodo, né? Então a quantidade de luz que tem durante o dia, mas responde à temperatura, à quantidade de chuvas e etc. Interessante, Felipe, que se a gente observar as cores diferentes, também tem o tempo de floração, né? Por exemplo, o ipê branco, a gente sabe que ele fica florido 2, 3 dias, de repente cai todas as flores. O amarelo acho que é o que fica mais, não sei. Por que esse tempo também é diferente? Diante dessa sua explicação da questão de reprodução, esse tempo menor também tem a ver com isso? Esse tempo é variável entre as espécies, mas certamente a espécie com um período de floração mais curto, sem sombra de dúvidas, é o ipê branco, né? O ipê branco,
A gente fica lá esperando em casa, nós temos um IP branco em casa e começou a florir nos últimos poucos anos e a gente fica esperando ansiosamente para vê-lo florir e com medo, nossa, será que tem uma viagem nesse período e vamos perder a floração do nosso IP branco? Porque realmente é algo efêmero, são pouquíssimos dias, tá? Então esse período, André, ele é variável entre as espécies e também depende de respostas das espécies ao clima. Mas o IP branco, como o Márcio até comentou antes da gente entrar ao ar, no ar, ele pode ter 2 pulsos ali de floração. Essa floração pode ser concentrada em um único pulso, mais forte, tá? Isso também depende das questões climáticas. Mas o período de floração de cada espécie de IP realmente depende da espécie e isso é resultado de uma resposta que esse IP tem ao ambiente, tá? No qual ele vive naturalmente e também aos polinizadores. Mas é bem interessante você pensar que uma árvore passa o ano todo para poder ter 2 dias, 48 horas, 36 horas de floração. Então tem que apostar tudo naquela reprodução. Naquele período, os IPs brancos, por exemplo, têm que florescer sincronicamente, os indivíduos daquela espécie, para atraírem os polinizadores, para dispersar o pólen. E dá para notar, inclusive aqui dentro da cidade, que nas diferentes regiões, até as mesmas espécies de IPs florescem em distintos períodos. Por exemplo, os IPs brancos que ocorrem dentro do campus de Rubião Júnior da Unesp, ali na biblioteca, já floresceram. Tá? Os IPs brancos que estão aqui na parte mais sul da cidade, onde eu moro, né, um pouco fora da cidade, eles não começaram a florescer ainda. Então, dependendo, inclusive, de condições climáticas, microclimáticas locais, isso pode levar a uma variação na floração do IP. Nesse IP branco que eu comentei antes da gente começar a entrevista, e fica em frente à minha casa, ele não é grande, a árvore é uma árvore ainda pequena, ele acabou florescendo, mas ele não era o branco, né? O pessoal que conhece a variação de cores falou assim, esse é o abricó. Falei, gente, e depois de um tempo, depois o quê? Uma semana, 3 dias, 4 dias, ele veio um branco, floresceu novamente. A mesma planta? A mesma planta. Que interessante. Não, é uma coisa... Eu conheço essa variação dentro de uma mesma espécie de IP, diferentes indivíduos produzindo flores com matizes de cores distintos, sabe? Então, o nome científico, por exemplo, do IP branco é Rhandroanthus róseo alba. Quer dizer que tem uma coloração róseo para branca. Entendi. E aí dentro do espectro de cores do IP branco, você vai ver IP brancos, branco, e também você vai ver IPs brancos mais rosados, né? Abricó, como foi comentado. Mas eu confesso que eu nunca percebi, Márcio, que a mesma planta, o mesmo indivíduo, vai ter 2 cores distintas em 2 períodos de floração. Não, foi uma coisa impressionante, assim, e como fica bem, eu abro a garagem para vir para a rádio ou para entrar e sair de casa, ele tá bem na frente, do outro lado da rua, né? Eu falei, gente, foi tão rápido, né? Aí de repente, florido de novo, aconteceu novamente branco, parecia pipocas arrebentando na panela. Interessante, mas mesmo rosa, que a gente também chama de roxo, né? Tem essa variação na coloração. Então é muito comum que as flores de uma mesma espécie de planta tenha uma variação dentro do espectro de cores. O que você coloca que para mim é muito interessante saber que o mesmo indivíduo tem uma variação em um período diferente de floração. Curto também, né? Eu de fato posso admitir que não sabia disso, que nunca tinha visto isso, notado. Bom, pois não, André. A gente vê quando tem uma imagem aérea de Pantanal, de uma floresta fechada, muitos indivíduos de IPs, né? Florescendo, ele é muito característico, não dá para você ver. Mas, óbvio que na floresta é o lugar dele. O IP, no seu ponto de vista, é uma árvore para a cidade? Porque até por isso que a gente, nos últimos dias, tivemos aí algumas polêmicas, de corte do IP, que você já citou aqui, e que até mesmo agora o Felipe explicando, clareia um pouco, né? Porque a resposta da prefeitura era que não era uma espécie brasileira. Então, você tem 20 no Brasil, tem, sei lá, 40 espécies, imagine fora, né? Mas é uma árvore para a cidade, porque ela é linda. Então, o Márcio, por exemplo, eu quero plantar um IP branco em frente de casa, porque ele vai florir. Não sei se foi você que plantou. Não fui eu. Eu quero um IP amarelo na minha garagem ali, porque vai ficar lindo. Mas é uma espécie
que se adapta em cidade? Qual que é o seu ponto de vista disso? Sei que é até uma pergunta de engenharia florestal, mas é claro que o Felipe vai trazer essa... É uma excelente pergunta, André. E você comentou dos ipês lá no Pantanal. Os ipês no Pantanal tem até uma formação monodominante de vegetação, monodominante, que a gente está dizendo que ela é dominada por uma única espécie. Embora tenha outras espécies, mas o predomínio é de uma espécie única. Então tem um ipê amarelo lá, tá, que é a Tabebuia aurea, uma espécie de ipê amarelo, que também ocorre aqui em Botucatu, a propósito, e que por conta de questões de solo, forma uma espécie de uma floresta de ipê chamada de paratudal. Os locais do Pantanal chamam ele de paratudal. Tá? Como eu comentei, existem várias espécies de ipê no Brasil, entre 30 e 40 espécies de ipês no Brasil. E aí o ipê é uma espécie que é propícia para poder colocar na cidade? Eu diria que sim, André. Por quê? Porque os ipês têm raízes muito profundas. Um ipê, por ter raízes profundas e não raízes superficiais, ele raramente vai arrebentar uma calçada, tá? Então, se a gente souber escolher bem a espécie de ipê que a gente vai trabalhar na arborização, é uma espécie que não vai trazer um prejuízo por conta dessa... Óbvio que pode trazer prejuízo sim, André, porque a gente pode ter tubulações subterrâneas, pode ter fiações subterrâneas, mas de maneira geral não é como plantar uma figueira, tá? No Brasil são plantadas diversas espécies de figueiras, também que não são nativas, muito embora existam cerca de 300, quer dizer, algumas centenas de espécies de figueiras no mundo. No Brasil, dezenas, talvez algumas centenas também. E quando as pessoas plantam figueiras exóticas no Brasil, né, aquela figueira quebra a calçada, estraga tudo. Não é o caso do ipê, porque tem raízes muito profundas, tá? Óbvio que se planta uma espécie de ipê, tem árvores de ipê que vão alcançar mais de 20, 30 metros de altura, né? Mas se planta uma árvore de ipê que vai ter um tronco muito grande, aquele tronco ele vai quebrar uma calçada, porque ele aumentou a sua dimensão, tá? Mas por terem essas raízes profundas, é uma planta sim propícia, tá? E aí vem essa polêmica da espécie exótica de ipê e que foi cortada na cidade, que a gente pode conversar um pouquinho sobre esse caso, se vocês quiserem. Aliás, esse caso chamou bastante atenção, a questão de 2, 3 semanas atrás, e causando muita comoção na cidade. Você imagina um ipê exótico de mais de 50 anos, que muitas crianças tiraram fotos lá, crianças cresceram, viraram pais, tiraram fotos junto com os filhos, e o ipê tá lá. De repente vem a informação que o ipê foi cortado porque ele tinha lá um parasita, que ele tinha uma praga. Então a pergunta é a seguinte: precisaria ser cortado mesmo? E esse tipo de praga, ela poderia comprometer outras árvores próximas ali? Essa é uma excelente pergunta, Márcio. O ipê rosa, que é o ipê de El Salvador, então que a gente convencionou em chamá-lo de ipê rosa, muito embora existam várias espécies, de fato é uma espécie exótica. Então, como o próprio nome dele diz, é ipê de El Salvador. Então, a planta... Qualquer ipê rosa? Não é qualquer ipê rosa. Essa espécie em específico, porque existem várias espécies de ipê rosas nativos. Mas uma das espécies que é amplamente cultivada no Brasil é o ipê rosa de El Salvador, que é uma espécie exótica, foi trazida para o Brasil. Ela não ocorre naturalmente aqui. Entendi. Tá? E essa espécie de ipê rosa, ela foi trazida, ao que parece, porque ela perde menos folhas, causa aqui, entre 1000 aspas, menos sujeira, né? Desculpa, né? Folhas caindo não é sujeira. Sujeira é o lixo que as pessoas deliberadamente jogam na rua, jogam nas matas de Botucatu, pelos cerrados. Isso é sujeira. Folhas caindo não são sujeira, tá? Mas enfim, então ele foi trazido aqui, ele é amplamente cultivado no Brasil. E aí o grande problema é que ele realmente tem um fitopatógeno, tá? Que algumas pessoas até chamam de vassoura de bruxa, mas a vassoura de bruxa, ela é uma doença fúngica causada por um fungo que afeta aí o cacau, né? Então, todo mundo já deve ter ouvido falar da vassoura de bruxa no cacau, mas também vai afetar o cupuaçu. E atualmente o Brasil está sendo acometido pela vassoura de bruxa na mandioca. Na mandioca, vi essa matéria esses dias. Assim, tá dizimando algumas plantações de mandioca no norte do país
possivelmente entrou pela fronteira norte do nosso país, essa vassoura de bruxa, uma doença fúngica. O do IP, que o pessoal também chama de vassoura de bruxa, porque esse é um nome comum, vassoura de bruxa, não é um nome científico. Assim como tem várias espécies que chamam de IPs, vassoura de bruxa também, diferentes patógenos. É chamado de fitoplasma, que é um micro-organismo do grupo das bactérias, tá? Então eles realmente acometem esse IP, dá um aspecto que lembra aí um aspecto de vassoura, por isso talvez as pessoas chamam de vassoura de bruxa, e é um problema incurável, tá? Não tem tratamento para a planta esse fitopatógeno, tá? Esse fitoplasma, tá? Então, por não ter um tratamento, a planta ela realmente tem os anos de vida comprometidos. Ela vai morrer. No caso dessa árvore que foi cortada recentemente em Botucatu e que causou com toda razão uma comoção pública, porque imagina, você cresce vendo uma árvore exuberante na porta de sua casa e aí em um dia, sem mais, sem menos, sem qualquer explicação, corta-se aquela árvore, tá? Então existem duas perspectivas aqui. Várias matérias circularam pelos jornais, a TV Tem veio e fez uma matéria, falou. Eu nunca tinha visto essa planta, André. E aí eu vi a foto da árvore e tudo mais e me impressionou. Nossa, aquela árvore parecia saudável. E só na reportagem do Acontece Botucatu, né, que falou sobre esse caso e que lá no final da reportagem fala o outro lado, que traz o lado da prefeitura, né, é que mostra uma foto daquela planta, Ellen, no dia que o engenheiro foi lá e verificou que a planta tinha realmente um parasita. Então, é uma foto que não tem uma qualidade muito boa, mas está lá. E aquela foto demonstra que a planta aparentemente estava contaminada com esse fitoplasma e tinha esse patógeno que condena a planta, mata a planta. Entretanto, essa não era uma planta que tinha um risco iminente de cair, tá? Porque esse patógeno ele vai matar as folhas, a parte aérea da planta, a planta não vai conseguir mais fazer fotossíntese e eventualmente ela vai morrer. Mas não era uma planta que estava condenada a cair a qualquer momento. Então eu acho que o que talvez faltou foi uma comunicação com a população. Aquilo era um patrimônio cultural. Sem dúvida. Então você não corta uma planta daquela da noite pro dia sem comunicar a população, motivo, razão e circunstância. A planta estava condenada, então poderia ter inclusive envolvido a população. Vamos produzir aqui uma nova muda, vamos pegar uma espécie de IP nativo, plantar aqui para poder substituí-la, fazer um trabalho, porque a planta não iria cair da noite pro dia. Inclusive nas fotos mostradas aí pela reportagem do Acontece, e também que o pessoal postou nos comentários lá quando o Acontece Botucatu produziu a reportagem, mostra que o tronco desse IP, ele não estava brocado, até mesmo porque o IP tem uma substância tóxica para diversos herbívoros e que esse tronco raramente fica brocado. Então não era uma espécie que tinha um risco iminente de cair. Era uma árvore que certamente estava condenada, tá? Porque é um patógeno que não tem cura e que eventualmente precisaria ser removido e havia tempo para que a população pudesse ter sido envolvida nisso, ficado ciente, porque aquela foto que eu vi, eu não sei exatamente se, assim, a foto que parece que realmente é daquela planta, a planta estava completamente tomada por esse fitopatógeno. E o grande problema, que é a pergunta do André, é que esse fitopatógeno já existem registros dele atacando as espécies nativas. Então, aí, Felipe, eu vou até entrar nessa questão, porque nesse outro lado que você colocou, que a prefeitura explicou pra gente, uma das explicações não era só a questão do risco de queda da árvore. E aí você pode trazer se isso é possível acontecer. O risco maior era que esse fitopatógeno contaminasse outras espécies ao redor ali, na região. Esse foi o outro lado, que é a justificativa desse corte prematuro. Não sei se prematuro, né? Aí estou fazendo um subjugamento aqui. Mas isso realmente pode acontecer? É um risco para a comunidade de IPs daquela região ali do Bairro Alto? É um risco para comunidades de IPs de Botucatu, André. Porque assim, por ser um micro-organismo com reprodução rápida e que é propagado por insetos sugadores, como cigarrinhas, que sugam, né, a seiva da planta, ele poderia se espalhar para as populações nativas de IPs que nós temos aqui. Como se fosse uma dengue. A cigarrinha vai lá, picou a árvore, vai na outra. Exato. É uma excelente analogia, André, como se fosse uma dengue, porque já existem
registros disso acontecendo. Em Campo Grande existe uma lei municipal que é proibido plantar essa espécie de IP exótica, IP de El Salvador, exatamente porque já estava sendo demonstrado que esse fitopatógeno, fitoplasma, ele estava contaminando as espécies nativas. Então é um risco para as espécies nativas de fato. Assim, sabe o que é o risco? Pela quantidade de ramos contaminados pelo fitoplasma lá da foto que o Acontece mostra, a planta estava completamente tomada, mas assim, já devia estar ali há um tempo. Então daria para ter feito um trabalho rápido com a população antes de cortar. Então assim, eu nunca vi aquela planta, mas quando eu vi o corte eu também fiquei muito sentido, fiquei sem entender, porque eu só vi a foto do tronco cortado, até que eu vi a outra matéria mostrando o outro lado, entendi, falei, ok, não, foi uma atitude realmente correta ter removido essa planta, porque é um problema, tá? Mas deveria ter feito um trabalho com a população, especialmente porque a população tem essa via de vocês para comunicação direta, né? Então isso você conscientiza, você faz até um trabalho de educação ambiental e também a prefeitura, ela pode sempre contar com a universidade, o Instituto de Biociências, está sempre à disposição para poder ajudar e trabalhar juntamente a população. Então se a prefeitura nos traz essa demanda, certamente essa demanda vai ser abraçado pela nossa universidade, tá? Para poder fazer esse trabalho com a população. Tem também a FCA, né? Tem o curso de engenharia florestal. Então a gente tem uma estrutura completa para poder trabalhar com isso e transformar isso num trabalho de educação ambiental, por exemplo. E a preocupação dessa contaminação das espécies nativas de IP, porque imagina, o IP floresce, como tem essa foto linda ali, durante a estação seca e atrai uma grande quantidade de animais visitando os IPs, né? Então o André, que está sempre fazendo as passarinhadas aí, certamente deve ter parado em frente ao IP para ver uma grande diversidade de aves se alimentando das pétalas, do néctar, você tem abelhas. E ele faz isso durante o período que tem poucas plantas florescendo. Então se torna uma espécie essencial para a manutenção da nossa biodiversidade local. Quer dizer que a entrada de um fitopatógeno exótico que pudesse acometer a população nativa das espécies de IPs que ocorre aqui em Botucatu poderia levar a um efeito que a gente chama em ecologia de efeito cascata, porque afeta as populações de IPs que deixam de florir e afeta toda uma população, uma comunidade de animais, de diferentes espécies, que dependem das espécies de IPs nativas para a sua sobrevivência durante a estação seca, que é a estação mais difícil para que esses animais possam atravessar, porque é quando tem menos recursos, tem menos água, tem menos plantas floridas, então acaba sendo um elemento chave para a manutenção da biodiversidade. Então entra o fitopatógeno, mata os IPs e acomete uma população de aves e de abelhas nativas de Botucatu. É um efeito em cascata. Eu só acho que nessa história toda deveria avisar a população, falar, gente, dá tempo de você se despedir de um ente querido. Não é mais ou menos isso? É isso. Despedir de um ente querido, fala, pega toda a imprensa local, fala, gente, sábado, infelizmente, o IP vai ser cortado. Então, você que tirou foto, que quer se despedir, inclusive, que depois do corte a gente vai plantar uma nova espécie, uma espécie nativa, enfim, orientar a população. Eu acho que todo mundo ia amenizar o sofrimento, porque causou uma comoção na cidade. O jeito que foi, você olhar, se acordar, de repente abrir a janela e falar, cadê o IP? Tá todo cortado ali, só tem o que sobrou do IP. Agora, professor Felipe, existe um aparelho, vou falar agora como leigo, né? Parece que alguma vez na vida eu vi. Existe um aparelho, entre aspas, de ultrassonografia da planta, que você pode saber como é que está a saúde dessa planta. Eu sei que é um aparelho caro, né? Que você coloca na árvore para saber como é que está a saúde da planta. Existe mesmo ou eu tô falando besteira? Márcio, eu desconheço um aparelho de ultrassonografia, não estou dizendo que não existe e também como eu não sou engenheiro florestal, pode ser que tenha, algum engenheiro florestal pode estar ouvindo. Vou acordar uma galinha agora, vou ligar para ela agora. Isso. Mas existem sim aparelhos que podem detectar a saúde da planta, sabe? Alguns desses aparelhos, eles envolvem inclusive remover, você entra quase como uma sonda, uma agulha como grande. Se fosse um saca-rolha quase. Um saca-rolha, mas bem fino, e que você tira uma seção interna dessa planta. E ali, baseado nessa seção, você consegue ver se essa planta está saudável ou não, se está brocada, se está comprometida.
Então, assim, existem técnicas para poder analisar se uma planta ela tem um risco iminente de cair, tá? Então isso pode ser feito. Deixa eu ampliar aqui a discussão, voltando para a questão daquele IP. Fiquei pensando aqui, Felipe, a gente sabe que essa árvore específica foi pedido de um morador ali da região que estava cansado das folhas. Aí foi lá, achou, tá com um problema, vamos ter que tirar. Bom, você contou pra gente aqui que essa espécie ela foi plantada em vários lugares por conta de ter menos folha. Então, quer dizer, Botucatu deve ter outras espécies desse IP invasor. Será que a prefeitura vai fazer e será que é possível fazer uma verificação em todas? Porque se realmente a justificativa é para blindar as espécies nativas, para blindar espécies sadias de IP, esse trabalho não tem que ser feito em toda a cidade? Ou só ali vai resolver a situação acabamos com aquela árvore ali, resolvemos o como que é o nome? Patógeno, o fitoplasma. Fitoplasma invasor que veio lá. O que você acha nessa situação? É uma excelente questão também, porque o problema ele não acabou. Como essa planta ela está no Brasil todo, e como eu comentei, alguns municípios do Brasil, como Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul, é proibida plantar essa árvore por decreto municipal. Isso pode ser feito aqui, inclusive um aspas aí, pode ser feito. Poderia ser feito, especialmente se for feito um estudo mostrando que o fitopatógeno está aqui, está presente nessas plantas, tá? Então, fazer um trabalho de conscientização da população, porque se nós temos aí mais de 40 espécies de IPs nativos do Brasil, e aqui em Botucatu certamente temos mais de uma dezena de espécies de IPs nativos também, não sei precisar quantas, mas eu posso dizer que certamente temos mais de uma dezena de espécies nativas de IP também. Então, por que não fazer um trabalho fitossanitário, né? Então, primeiro uma conscientização, mostrar para a população a dimensão desse problema, as consequências que esse problema pode trazer para a nossa biodiversidade, que a longo prazo essas árvores que estão contaminadas, elas vão sim morrer, e morrendo, elas têm um risco de queda. Essa semana a gente experimentou na pele, né, o quão grave é um problema de uma queda de árvore. Tinha gente sem energia até ontem, né? Talvez tenha gente sem energia hoje ainda. Hoje tem, inclusive. Né? Alguns pontos muito específicos, né? Mas assim, é importante que faça esse levantamento, que faça essa verificação, que faça um trabalho de conscientização e vamos valorizar nossas espécies nativas, tá? Porque plantar o IP de El Salvador com a justificativa de que cai menos folhas do que suja, primeiro a gente tem que entender o que é sujeira, né? Folha de árvores que cai não é sujeira, é um privilégio, né? Ter uma árvore na porta de casa, assim, eu sempre acompanho o André e o Júnior falando lá no Acontece sobre a questão, não é só plantar a árvore e deixar a árvore abandonada. Sim, tem razão, porque a árvore precisa ser plantada, a árvore precisa ter manutenção, a árvore precisa de ter podas para poder conduzi-la de maneira adequada. Não é toda árvore que pode ser plantada em qualquer local. Então a gente tem espécies de IPs que têm menor porte, que podem ser plantadas também. Então uma escolha da árvore, ela é fundamental, tá? Então esse trabalho, ele de fato pode ser feito, inclusive em parceria com a nossa universidade. Quando eu falei aqui, esse IP exótico da Vila Jardim Dona Nicota, né, que foi podado, que foi cortado, mais de 50 anos. Então imagina a pessoa quando trouxe. Às vezes um amigo tinha uma propriedade rural, fala, ganhei uma muda, vamos plantar aqui na frente de casa, e plantou, né? Não existia critério, cada um plantava o que achava interessante, e até hoje nós temos situações como essa, até na Praça Emílio Peducci, que tem árvores ali que antigamente, e deve estar acontecendo, ela caía e atingia veículos. Inclusive eu tinha um amigo que já aconteceu isso, trabalhava comigo na rádio, caiu em cima do veículo dele. Então, quer dizer, hoje nós temos uma Secretaria do Meio Ambiente, nós temos o pessoal da Secretaria do Verde, enfim. E também nós temos Instituto de Biociências, FCA, Engenharia Florestal, que pode dar essa assessoria, esse suporte para que você plante. Olha, essa aqui é a Avenida dos IPs. Que coisa linda, vira inclusive uma atração turística para a cidade. Né? Você vê aquele IP florido,
quando caem as flores, que fica lindo, fica um tapete, parece procissão de Corpus Christi, fica lindo demais, certo? É difícil a gente admitir que uma pessoa tenha pedido para cortar, justamente porque, olha, tá sujando a minha calçada. Mas isso tem com frequência. E parece que foi o caso, inclusive. Parece que foi esse o caso, inclusive. Aí pediu para uma autoridade, não sei se para o prefeito ou para algum vereador, e foi lá e cortaram. Do dia para a noite, cortaram sem prévio aviso e tudo mais. Então, tudo isso para dizer o seguinte, que tem que haver o bom senso, gente. Foi-se o tempo em que se cortava uma árvore, não se pensava. A árvore é vida, né? Faz bem para os olhos, faz bem para a saúde, faz bem para o meio ambiente e pode proteger a gente de outras catástrofes que estão por vir mais sérias, não é mesmo, professor? Sim, claro. Primeiro, questão local, Márcio, você tem que, debaixo de uma árvore, a temperatura vai ser muito mais amena em relação às áreas adjacentes que não tem árvores, que não tem esse sombreamento, né? Muita gente não quer cuidar de uma árvore, mas na hora que você está numa rua, naquele sol escaldante, e tem uma árvore, aquela vaguinha ali de estacionamento, todo mundo vai disputar aquela vaguinha porque é onde está mais agradável. A temperatura vai ter uma variação muito grande, vai ser muito mais amena, tá? Essa questão de áreas onde tem plantações de ipê, em Botucatu nós temos ali no bairro, não sei precisar onde, mas uma área que tem uma plantação quase de ipê branco. É na Avenida Universitária, você segue reto na Avenida Universitária, próximo ali, entrada do Lajado, vai embora ali e você vai ter realmente. E daqui a pouco você vai ver as redes sociais com um monte de fotos desses ipês brancos floridos, é a coisa mais linda. Então realmente vira um patrimônio cultural da cidade, as pessoas se sentem assim, é algo muito agradável ter essas plantas. Então, realmente é preciso fazer um trabalho envolvendo o poder público, envolvendo a universidade que nós temos aqui em Botucatu, envolvendo a nossa Unesp, né? A população, para que a gente possa fazer as escolhas corretas. Em termos de questões climáticas, André, as árvores elas vão regular esse microclima, mas como a gente já discutiu outras vezes aqui no primeiro jornal, né? Então as árvores têm importância gigantesca em regular o clima de maneira geral, né? Então a gente falou aí sobre rios voadores, sobre bomba biótica de umidade, né? Aqui no primeiro jornal em uma outra oportunidade. Então assim, a água que as árvores lá na floresta amazônica evapora é água que precipita aqui no sudeste do país. Porque o volume de água evaporado pelas árvores da floresta amazônica diariamente é maior, André, do que a vazão do próprio rio Amazonas. Que é o maior rio em termos de vazão no planeta. Então a floresta amazônica funciona como uma grande chaleira, evaporando um volume absurdo de água para a atmosfera, e essa água ela se desloca de leste a oeste, mas no oeste da América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, então que desvia essa água aqui para o sul e sudeste da América do Sul. Então a água que a gente bebe aqui é água que é também evaporada de floresta, de árvore. Então o problema de perda de árvore não é só um problema local, esse é um problema nacional e um problema global que todos nós precisamos nos preocupar, tá? Sei que temos uma represa aqui construída recentemente que vai oferecer uma segurança hídrica para a cidade com pelo menos 50 anos, mas assim, a gente não está pensando em Botucatu pelos próximos 50 anos, né? Botucatu tem que estar aqui pelos próximos séculos. Então, se a gente não tem uma consciência geral de que a preservação da nossa vegetação nativa, de nossas florestas, nosso cerrado também, né? Que é aí a nossa área de recarga de água, em termos de aquíferos, né? Então, a gente tem um aquífero Guarani no nosso subsolo, aqui na região, tá toda essa porção aqui da América do Sul. Então, se a gente não pensar na manutenção dessas áreas de vegetação natural, a gente está comprometendo o futuro. E não está comprometendo o futuro daqui a 100 anos, 150 anos, a gente está comprometendo o futuro daqui a algumas décadas, né? Eu sempre comento aqui que você tem o seu netinho, né? O Dudu. Então a gente está comprometendo o futuro do Dudu. Quando o Dudu tiver 30, 40 anos, o mundo não será mais o mesmo. Então essa é uma consciência que nós temos que ter geral. Então, em termos de administração pública, a questão ambiental não pode ser uma questão acessória.
tem que ser uma questão prioritária. Sabe, se a gente não pensar na questão ambiental dentro de uma administração pública, em qualquer instância, como uma questão prioritária, a gente está comprometendo o futuro da população. Não quero ser aqui não estou aqui dando previsão de catástrofe, sendo o mensageiro do caos. O mensageiro do caos. Não é isso, é que a gente está atravessando um cenário de crise climática. Muito infelizmente, nós temos negacionistas que não acreditam nisso, né? Essa semana a gente teve a abertura aí da reunião da ONU, né? E na abertura da reunião da ONU, nós tivemos o presidente da nação, de uma das nações mais poderosas do mundo, né? Então, dando nome aos bois, mas o presidente Donald Trump falando que a crise climática é uma mentira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Sabe? Porque está comprometendo o presente e o futuro, tá? Está comprometendo o presente e o futuro do planeta se a gente não tomar isso de maneira muito séria, porque a crise, a gente já está atravessando essa crise. Eventos climáticos extremos estão cada vez mais comuns. Eventos climáticos extremos. Não é que o mundo não tem eventos climáticos extremos, sempre temos eventos climáticos extremos, mas a frequência com que esses eventos estão ocorrendo, ela é muito maior, né? Então, só a gente pegar o Botucatu, né? Vocês são de Botucatu. Nos últimos 5 anos, se a gente pensar em janeiro de 2020. Fevereiro de 20 e agora setembro de 25, nós tivemos 2 eventos climáticos extremos. Antes disso, quando que teve eventos climáticos extremos em Botucatu? O Márcio lembrou o último que foi aquela chuva de granizo da década de 80, 90, acho que 90, foi. 93, né? 95. Foi um grande evento. Uma chuva de granizo que o mercado municipal ficou coberto de granizo. O viaduto Bento Natel você não conseguia passar porque coberto de granizo. Ou seja, 95, 2020. 30 anos atrás. 95, 2020, 2025. Quando vai ser o próximo? O espaço está diminuindo. A gente está preparado. Então, assim, não utilizar recursos para poder trabalhar com a questão ambiental, por exemplo, por que faz uma campanha contra a dengue, contra diversos tipos de doenças? Porque tratar a doença é mais caro do que combater a doença. Então, se a gente não utilizar recursos para poder combater a crise climática que a gente está atravessando em todas as suas dimensões, o tratamento dessa doença, dessa doença que o mundo atravessa, tá? Desse problema que o mundo atravessa, ele é muito mais caro, como aconteceu no Rio Grande do Sul. A última enchente no Rio Grande do Sul foi na década de 40. Tá? Em um intervalo de 6 meses ocorreram enchentes gigantescas que, sabe, desolaram uma população toda. O custo disso é muito alto. Então é muito mais caro você combater o problema depois do que ele aconteceu, do que você tentar evitar com que esse problema aconteça. E essa é uma responsabilidade, não é de um município, não é de um estado, é de um país, para não dizer global. Então essa é uma consciência que nós temos que ter todos os dias quando levantamos de nossas camas. Isso não é um problema que está lá longe, é um problema que está aqui, que está acontecendo no nosso dia a dia, que a gente não pode ignorar mais. Professor Felipe Amorim, muito obrigado pela presença aqui e pela aula, né, para a gente aqui, a princípio do IP, depois falamos aí de preservação do meio ambiente, enfim. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade, Márcio, Ellen, André. A gente está sempre à disposição para conversar com vocês sempre que possível. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.